Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da cidade que é tombada pelo patrimônio histórico e nacional e que é repleta de construções da época do Brasil colonial. Estou falando de Penedo, a cidade dos sobrados, porque o nosso embarque a partir de agora é imediato. Penedo fica a 160 quilômetros de Maceió. É a cidade mais antiga, às margens do Rio São Francisco, e é também uma das mais importantes fontes históricas do Brasil. Esses peneiros, que são rochas, deram origem ao nome. Eles testemunharam a luta contra os holandeses em 1637, que queriam dominar aqui a região. As marcas deixadas pelos colonizadores portugueses e holandeses e pelos missionários franciscanos podem ser vistas em toda a arquitetura barroca espalhadas pela cidade. Dona de casarios e arquiteturas coloniais, ruas estreitas, Penedo é uma das cidades históricas mais antigas do Brasil. É também carinhosamente chamada como a Ouro Preto do Nordeste. E o motivo, nem precisa a gente falar. São muitas opções turísticas aqui em Penedo. Se você tiver disposição, a dica é sair andando pelas ruas, porque a cada esquina é uma nova descoberta. E aqui do lado já tem o Oratório da Forca. Esse aqui é o Oratório da Forca de 1769. Na época, o condenado pela forca passava a noite aqui confessando todos os pecados para no dia seguinte ser decapitado fora da cidade. Os soldados também ficavam aqui, rezavam e cantavam hinos sacros. A gente está aqui diante do convento franciscano, Igreja Santa Maria dos Anjos, e o Márcio vai contar um pouco mais da história dessa igreja para a gente. Uma das mais antigas aqui de Penedo? A mais antiga de Penedo. Ela é datada de 1659, tem uma história, eu diria até ímpar, aqui na nossa cidade, uma vez que até a sua construção é de certa forma diferenciada. Como nós podemos observar, existem ali na sua fachada alguns detalhes como os índios caetés, que foram os primeiros habitantes aqui da região, os guardas portugueses na parte superior frontal do convento, da igreja conventual, aliás, e a sua construção não é voltada seguindo o traçado da rua, ela é voltada para a Rocheira, que é o início da população, o início da povoação. O descobrimento da nossa cidade foi na Rocheira, por isso leva o nome de Penedo. Então o convento e a igreja é voltada a sua construção para essa localidade. E a gente nota ali que tem dois anjos, digamos assim, junto com a placa Santa Maria dos Anjos, e os olhos são arregalados, chamam muita atenção. Chama muita atenção porque aquilo ali é um trabalho feito à época um pouco do barroco. Então o barroco ele é sempre visto como, como posso dizer, como se fosse uma encenação. Então aqueles anjos ali estão representando a cultura barroca, né, o seu desenho, e estão fazendo ali são os guardiões da igreja de Santa Maria dos Anjos, eles estão ali protegendo esse templo. E os olhos arregalados é um marco do barroco, né? O convento franciscano Santa Maria dos Anjos, aqui em Penedo, ele foi construído em 1659 e em breve vai servir como hospedagem com 14 apartamentos. É o único com essa proposta aqui em Alagoas e um dos poucos no Brasil. Foi encontrada aqui uma prisão eclesiástica, que mais adiante a gente vai poder ter os visitantes tendo acesso a esse espaço, mas é uma fenda de 80 centímetros mais ou menos, onde ficavam algumas pessoas meio que presas a pão e água, onde eles ficavam fazendo uma penitência para se redimir dos pecados. Nós temos aqui uma restauração que foi feita recentemente, onde descobrimos algumas pinturas originais do convento e da Igreja Santa Maria dos Anjos. Muitos detalhes que vieram à tona a partir dessas restaurações que muito engrandecem a história aqui do convento e da igreja. Como, por exemplo, muito se fala na passagem de Penedo, né, que existe uma passagem aqui do convento para a Rocheira. É um fato que
muito se acha ser lenda, mas que tem um fundo de verdade, uma vez que era um período muito turbulento e que a maioria dos conventos espalhados no Brasil tem essa questão das passagens subterrâneas. Aqui em Penedo, cada igreja tinha um público-alvo, mas quem vai contar essa história pra gente é o nosso guia que vai estar acompanhando a gente aqui em Penedo, é o meu xará, o Márcio. Seja bem-vindo, muito obrigado, Márcio. Conta pra gente que história é essa, que cada igreja aqui na cidade tem um público-alvo. Por quê? Existia aqui várias culturas, né? A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, por exemplo, ela é uma igreja que foi construída e frequentada por escravos. Os escravos naquela época, exatamente, que é essa aqui. Os escravos naquela época, como viviam, né? A escravidão era algo bem vigente aqui na nossa sociedade. O que acontece? Os escravos buscavam se inserir dentro de algumas religiões, de algumas irmandades, para que pudessem ter ao menos um enterro digno quando fossem assim, então, sacrificados as suas vidas. Então, esse era o motivo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né, existir aqui na nossa localidade. Os escravos a frequentavam. Mas temos outros exemplos, como a Igreja de Nossa Senhora da Corrente, que foi construída por uma família muito rica aqui na região e que era considerada a igreja visitada e frequentada pelos ricos da época. A nossa catedral, a nossa igreja matriz, Nossa Senhora do Rosário, era considerada para os brancos. São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos, para as pessoas pardas, morenas, enfim, cada um tinha o seu público-alvo. E isso é o que torna a cidade um pouco mais interessante. Esta é a igreja Nossa Senhora da Corrente, que demorou 45 anos para ser concluída. Ela só ficou pronta em 1765 e pertenceu à família Lemos. O altar e o altar-mor é todo em madeira e banhado a ouro. Já o piso em ladrilhos ingleses e os azulejos vieram de Portugal. É muita história aqui nessa igreja. Era uma igreja particular de uma família, né? A família portuguesa chamada Lemos. E a família era uma família abolicionista. Eles eram contra a escravidão. Então, os escravos, quando fugiam, a família escondiam eles ali dentro, naquele cubículozinho. Porque era eles que iam dar a carta de alforria. Isso mesmo. Eles vinham para cá de 3 a 4 escravos fugidos, acorrentados. Chegavam aqui, a família dava um jeito de desacorrentar os escravos e escondiam eles ali, um período de 24 a 48 horas, que era o tempo que a família tinha para providenciar uma carta falsa e dar para eles seguirem a vida em liberdade. E essa passagem aqui cabiam mais ou menos 3 escravos. E à noite, quando a igreja estava fechada, eles circulavam por aqui livremente. Em 1859, Penedo recebeu a visita do então imperador Dom Pedro II, que teria assistido à missa na igreja Nossa Senhora da Corrente. Esse imenso sobrado em estilo colonial, que pertenceu à família Lemos Araújo e foi construído no século XVIII. Em 1859, ele serviu de hospedagem para o então imperador do Brasil, Dom Pedro II, que estava desembarcando aqui na cidade de Penedo. Aqui no Museu do Paço Imperial é possível encontrar peças e objetos dos séculos XVIII e XIX, época do apogeu cultural e econômico aqui da cidade de Penedo, e o último registro fotográfico da família imperial aqui no Brasil, em destaque Dom Pedro II e Princesa Isabel. Além disso, estão expostas porcelanas, mobiliários e outros objetos que contam parte da história da cidade e do Brasil. O prédio e todo o acervo são mantidos graças à iniciativa privada. Vale a pena conhecer. Quando o visitante chega aqui no Museu do Paço Imperial, a primeira coisa que eu faço é subir para a parte superior do museu, né, do prédio. Quando ele está lá fora na cidade de Penedo, vendo as ruas estreitas, sobrados, igrejas, ele está num período colonial. E quando ele adentra o Museu do Paço Imperial, na sua parte superior, ele entra em outra fase da história do Brasil, que é a fase de império, né? Onde tem um acervo que retrata a passagem do imperador Dom Pedro II. Como vocês podem ver, espadas, comendas, jornal datado do ano de 1888 com o seu título, A Lei Áurea, né? Como também ele retrata a economia de Penedo no século XIX. O Teatro 7 de Setembro, de arquitetura italiana, foi o primeiro teatro alagoano. Foi inaugurado em 1884 e serviu de palco para grandes companhias europeias de teatro e também como centro de arte para a região.
Penedo também chama atenção, para quem não lembra, né? Festival de cinema, os antigos festivais de cinema. E aqui do lado, o Cine Penedo. Então conta pra gente, é o primeiro cinema aqui da cidade. Primeiro cinema aqui da cidade, um dos primeiros do Brasil. A cidade de Penedo foi palco de um dos maiores festivais de cinema, né, da história do nosso Brasil. Aqui nós tivemos passagem de vários atores famosos, atrizes bem renomadas na época. Infelizmente tivemos aí, com o crescimento e a venda de fitas cassetes na época, começou a desviar um pouco o olhar do pessoal para o cinema e começou a levar para dentro de suas casas as filmagens. Então o cinema foi meio que enfraquecendo. O Festival de Cinema de Penedo foi por muitos anos um dos mais importantes eventos do meio cinematográfico nacional. Esse hotel aqui, o São Francisco, é onde ficavam os grandes nomes como Roberto Carlos, Ronivon e Eva Vilma, que participavam dos grandes festivais de cinema aqui de Penedo. E é daqui da varanda do hotel onde é possível ter uma das mais belas imagens de Penedo. Penedo possui várias igrejas seculares, por aqui a gente encontra ainda uma tradição que são a dos santeiros. Eu vou conhecer agora um pouco da história do Tim Maia, está aqui o cartaz. Ele está na 5ª geração de santeiros, a gente vai conhecer um pouco dessa história agora. Vamos lá. O Tim Maia é da 5ª geração de santeiros e passa horas e horas assim, ó, esculpindo santos aqui nessa parte, nesse ateliê, vamos dizer assim. Tim Maia, de onde vem esse nome de artista? Esse nome de Tim Maia veio porque quando eu fui jovem, então Penedo tinha um movimento incrível culturalmente de música. Então aqui tinha festival de calor e como teve festival da música, então esses eventos eu participei quase todos nessa cidade. Especialmente começou esse nome porque as professoras quando eu estudava no estadual me botavam para cantar em Grêmio. E daí veio um incentivo e essa referência do Tim Maia, porque na época todos os garotos usavam o cabelo black power. Então, artista não da música, mas deu certo aqui como santeiro e faz muito sucesso aqui em Penedo. Já perdeu as contas de quantos santos você já esculpiu aí em madeira? Eu talvez tenha porque são 42 anos, estou completando, vou completar agora 42 anos de santeiro, então eu acredito que tem muito trabalho, sabe? Como é que você começou a esculpir santos em madeira? Aconteceu que quando eu fui fazer a admissão ao ginásio, aí então eu fui fazer na Escola Circulista de Arte de Penedo, que o IFAM tombou agora como a Escola de Santeiro do Penedo, que é no ciclo operário. Então eu fui a fazer o curso para a preparação da admissão ao ginásio e cheguei lá, vi um velho lá esculpindo e comecei a esculpir. Ele viu que eu tinha tendência e começou a me incentivar. Aí daí passei 3 anos e pouco na oficina, 3 anos e tempos na oficina, aprendendo com o mestre Antônio Pedro, que eu digo que é um dos grandes artistas de Penedo, só que não é lembrado, sabe? Bom, eu estou aqui agora com o Marcos Antônio, aqui de Penedo, conhecido como Castanha, e ele faz peças, na verdade faz bustos com cimento, e ele está aqui do meu lado, a gente vai bater um papo com ele, conhecer um pouco mais desse trabalho dele. Marcos, quanto tempo já fazendo esse tipo de trabalho com cimento? Mas realmente eu tenho a base de uns 20 anos mais ou menos, só de cimento, né? Que antes eu trabalhava com pedra. Quanto tempo para deixar um busto como esse pronto? A base de um mês mais ou menos. E você disse que começa na argila, depois é que leva para o cimento. Mas daqui eu tiro a forma de silicone e passo para o cimento. Esse aqui é do Dr. José Correia Filho, que é esse aqui justamente. Que eu mando umas fotos, não mando aquelas fotos bem feitas para poder fazer mais. Aí estou aqui adivinhando mais ou menos como era ele aqui, mais ou menos, sabe? E fiz, vai, como tem a escultura também do Roberto Marinho que eu fiz, de argila, está aqui atrás. Em várias cidades eu faço santos em cimento, de tamanho natural, santos inclusive agora. Enquanto o Tim Maia faz em madeira, o senhor faz no cimento? Faço em cimento. Olha só que boa notícia, o artesanato aqui de Penedo está na lista dos 100 melhores do Brasil. E a gente aqui no Pontos e Contos, a gente encontra um pouco do que a gente pode encontrar aqui em Penedo. E é para lá que a gente vai agora. Bora? Nós estamos entre os 100 melhores artesanatos do Brasil, que é um prêmio que é o Sebrae que indica
e nós somos indicados já pela 3ª vez. Que tipo de artesanato o visitante, o alagoano, ele pode encontrar aqui em Penedo? Peças bordadas. Nós bordamos vestuários femininos, infantil, masculino. Aqui eu tenho um porta-joia, ele é todo bordado, que nós bordamos Penedo. Então a gente borda os casarios, tem rio, barquinho. Pode vir aqui na loja, que a gente tem vários itens que você pode escolher e levar de E presente. esses chapéus de guerreiro que eu estou vendo aí? Esses chapéus fizeram parte de um projeto que nós participamos da Algás e teve guerreiro. E aí nós compramos os chapéus que fez parte da apresentação. Aí agora nós deixamos aqui para decorar a loja. Esse prédio do século XVIII serviu como a primeira cadeia pública do estado de Alagoas e a gente ainda encontra aqui nas janelas essas barras de ferro. Aqui também a gente encontra vários artesãos que mostram um pouco dos seus trabalhos e também é um restaurante, o Forte Maurício de Nassau, famoso por servir uma carne exótica, que é a carne de jacaré. Mas a nossa opção de hoje para almoço, para você que está em Penedo, é um prato que é novidade por aqui, é o camarão gigante da Malásia. A gente vai lá conhecer. Bom, e a gente chegando aqui no restaurante encontra o seu Gustavo, que é o empresário, e ele é que vai contar um pouco dessa história, que é uma novidade na gastronomia aqui do penedense e do visitante que passa aqui pela cidade, que é o camarão gigante da Malásia. A última vez que eu vim aqui, não tinha esse camarão. É verdade. O problema é o seguinte, é que uma das tradições da culinária penedense, no passado, era o pitu, aquele camarão grande, gigante, que era apreciado, uma delícia, realmente muito saboroso. Mas aí os órgãos ambientais, visando a preservação do pitu, tornou proibida a proibição permanente. Durante todo o ano? Durante todo o ano, entendeu? Não se pode pescar o pitu. Aí, graças a Deus, apareceu aqui uma figura, um chinês. Ele introduziu no criatório que ele tem de camarões, o camarão da Malásia, muito conhecido também como o gigante da Malásia. Esse camarão tem substituído o pitu, muito saboroso. O visitante, o turista, saboreia, entendeu? E já aceitou bem esse tipo de cardápio? Aceita muito bem, aceita muito bem. A opção à noite aqui em Penedo é esse restaurante que tem rodízio de massas com mais de 20 variedades, incluindo pizza, lasanha e macarronada. Bom, se eu estou na cidade, tenho que provar. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro.